Olá, eu sou a Alessandra e juntamente com o professor Marco César Daione Neves e o professor Ricardo Francisco Pereira, iremos apresentar o trabalho a respeito da temática as relações entre a trajetória formativa na carreira e as práticas docentes no ensino de astronomia. Quando nós pensamos em trajetória formativa de carreira, lembramos também da formação de professores. Então, no que diz a evolução da formação de professores, os estudos, nós temos que, na década de 1970, foi dado o passo inicial, onde que buscou-se mais um treinamento técnico em educação. Já na década de 1980, foi olhado mais para a formação do educador, tá? E na década de 1990, passou por novas mudanças e a pauta principal foi a formação do professor pesquisador, bem como os cursos de formação inicial. Já na década de 2000, juntamente com as reformas que vieram a respeito da exigência do nível de superior nos cursos de magistério, para atuar na educação básica, veio também a nova perspectiva de pesquisa. Então, pautou-se mais na construção das identidades múltiplas e profissionalização docente. Já na década de 2010, as pesquisas passaram mais a dar voz aos professores e entender o contexto em que eles estão inseridos. É nessa perspectiva que nós temos como objetivo deste trabalho compreender a relação entre a possível trajetória formativa docente na carreira e as práticas docentes em sala de aula acerca do ensino da astronomia nos anos finais do ensino fundamental. Como aporte teórico, nós nos baseamos em Huberman, que fala a respeito da trajetória formativa docente da carreira. Então, ele estabelece os anos de carreira de 1 a 40 anos e fases entre eles. Então, nos primeiros 3 anos de carreira é a entrada do docente, onde ele vai se perceber se ele quer continuar ou não, é uma fase decisiva. Aí depois vem dos 4 aos 6 anos, ele vem para a estabilização e consolidação. Nessa fase, ele começa a desenvolver mais a sua autonomia, a sua independência, a criar suas próprias estratégias. Aí, dos 7 aos 25 anos, ele pode ter 2 caminhos iniciais, que é a fase da diversificação, onde, como ele já conquistou essa independência dele, essa identidade, ele passa a diversificar mais nas suas aulas em busca de novos recursos, em busca de novas inovações pedagógicas. E também ele pode já ir direto para a fase do questionamento, onde ele passa a se questionar o tempo inteiro. Outra questão é ele poder ir para a diversificação e nesse período dos 7 aos 25 anos, ir também para a fase do questionamento. Então, ele começa a inovar, a ser criativo, em busca de novos recursos e a partir de um certo instante a se questionar acima de tudo. E dos 25 aos 35 anos nós temos a serenidade para o professor que se manteve na diversificação, então ele começa já a criar esse afastamento, esse distanciamento afetivo dos alunos e não se deixa abalar por críticas que possam vir. E a outra é o conservacionismo, onde ele não quer mudar, ele não está aberto às novas tecnologias, ele não quer, ele está estabilizado naquilo, na zona de conforto. Tá? E a mesma coisa do anterior, ele pode ir para a fase da serenidade e, com o passar dos anos, entrar no conservacionismo. E do último, a fase dos 35 aos 40 anos de carreira é a fase do desinvestimento, sereno ou amargo. Tá? Então, aí é onde ele começa realmente a planejar a sua aposentadoria. Ela pode já ser algo sereno aos poucos ou algo amargo, dependendo da trajetória que ele traça. Huberman, ele intensifica que uma trajetória é sucesso, bem sucedida, é a trajetória que envolve as fases da diversificação, serenidade e desinvestimento sereno. E as outras duas que podem ser problemáticas envolvem a fase do questionamento, desinvestimento amargo ou questionamento conservantismo e desinvestimento amargo. São as duas fases mais problemáticas.
no que diz respeito à nossa metodologia utilizada nesse trabalho. Então, ele foi baseado tanto a constituição dos dados como os instrumentos de análise de dados na análise fenomenológica com enxertos hermenêuticos. Para isso, os sujeitos de pesquisa foram 9 professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental, divididos entre 5 escolas estaduais do município de Maringá. Tá? Na constituição de dados, foi feito primeiro perguntas para identificar o perfil de cada um dos professores e após feita a interrogação principal, que se constitui na seguinte: como você vê o ensino da astronomia nos anos finais do ensino fundamental? A partir disso, foi feita a transcrição de discursos e realizado as análises baseadas na fenomenologia. Em relação aos resultados e discussões, nós temos o seguinte: dos 9 participantes, cada um praticamente estava vivenciando uma fase diferente. Isso tornou o trabalho enriquecedor, porque vários relatos diferentes foi constituído. Então, nós tivemos, em especial, bastante transição. Então, o que mais se destacou é que eles estão em transição. Então, do principiante para estável, principiante para experiente inovador, experiente inovador para experiente questionador, 2 sujeitos como experiente questionador, questionador para lamentador, inovador para estratégico e o estratégico para o afastamento. Tá? Então, foi bem diversificado os nossos dados. O que nós podemos, a partir dessa tabela, aferir? Que é perceptível, tá? Que dependendo da fase que ele está, em especial se ele está no experiente inovador, no principiante para estável, estratégico, experiente estratégico, eles apresentaram experiências, né, positivas nos seus relatos das suas práticas pedagógicas. Então, esses professores puderam relatar muito essa experiência, esses professores que se enquadravam nessas fases. Já tem também outra questão, é interesse, né, pelo tema, porque era bem específico a respeito da astronomia, e os cursos que eles fizeram ao longo da sua carreira também influenciaram nesse processo, tá? Até porque quando eles se encontram na fase de experiente inovador, eles querem ir além. Então, o fato de ele ter interesse na astronomia faz com que eles busquem cursos voltados a isso para esse aperfeiçoamento, tá? Então, foi perceptível, né, nos relatos deles as práticas pedagógicas e inovações e a inserção de novos materiais ao longo das suas aulas. E também foi perceptível que os professores que trilharam caminhos das fases do questionamento e da lamentação, eles não apresentaram estar muito abertos a mudanças em suas práticas pedagógicas, mesmo reconhecendo as limitações. Tá? Então, foi mais ou menos isso. Em relação às considerações finais, como nós destacamos anteriormente, né, a maioria deles estava vivenciando esse processo de mudança, tá? E só que temos que destacar uma questão, que para determinar essa trajetória formativa, baseada apenas em uma entrevista, é olhada apenas como indicativo, tá? Então, ele não pode ser levado como uma resposta conclusiva a respeito. Outros testes, outras entrevistas, outros processos têm que ser feitos para identificar com uma identificação conclusiva a respeito disso, tá? Então, apenas foi um indicativo. E esses indicativos, eles podem auxiliar num curso de formação continuada, porque o que acontece? Dependendo da fase que o professor está vivenciando, ele vai estar com mais disponibilidade de tempo, ele vai aceitar a incorporação de novas metodologias de ensino. Então, por exemplo, quando nós um professor faz um curso de formação apenas para completar carga horária, que é necessária num ano, e ele está numa fase de lamentador, dificilmente ele vai aceitar e vai incorporar as novas metodologias. Então, isso é muito importante no início de curso de formação continuada, identificar essas fases. A partir desse trabalho, concluímos isso. E é isso, muito obrigada pela atenção. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. E obrigada, meu e-mail de contato. Até mais!